Olá, muito bom dia, tudo bem? Pais de estudantes da Escola Municipal da Comunidade de Curraleiro estão preocupados com o fechamento de algumas turmas. O temor é que a transferência de alunos para outras instituições, cerca de 25 quilômetros mais distante, possa prejudicar o rendimento escolar. Veja mais no 30 Minutos desta segunda, 19 de janeiro. Milhares de candidatos fazem as provas do concurso da educação da Prefeitura de Patos de Minas. Bebê morre antes do parto e família diz que houve negligência. Futebol, o RT empata com Pouso Alegre no Zama Maciel. No 30 Minutos, todos os jogos da terceira rodada do Mineiro. Fique comigo, 30 Minutos está no ar. Uma mulher de 25 anos foi presa com um carro Só um minutinho, pessoal. Deu um probleminha aqui, vamos voltar. A gente vai falar agora do giro de notícias, né, que aconteceu nesse final de semana. A gente começa o 30 Minutos falando do SISU e do pagamento do Bolsa Família. Começa nesta segunda-feira o pagamento do Bolsa Família do mês de janeiro. Mais de 18 milhões e 700 mil famílias recebem o benefício. O valor médio é de quase R$ 698. O pagamento é escalonado e segue de acordo com o último dígito do número de identificação social, o NIS. Começam hoje e terminam na sexta-feira as inscrições do Sistema de Seleção Unificada. O SISU é o processo seletivo para ingresso em cursos de graduação gratuitos em instituições públicas de educação superior em todo o país. Esta é a maior edição do SISU, com quase 275 mil vagas em 7.388 cursos de 136 instituições. Todos os candidatos inscritos no SISU 2026 serão classificados com base no desempenho obtido nas edições do Enem de 2023, 2024 e 2025. O resultado sai em 29 de janeiro. Milhares de candidatos fizeram as provas do concurso da educação da Prefeitura de Patos de Minas neste domingo. Logo após deixar as salas de prova, muitos candidatos avaliaram a prova como extensa e bastante técnica. Elaborada pela banca organizadora da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, a avaliação chamou a atenção principalmente pelo nível de questões de matemática, apontadas como o principal desafio do concurso. Eu achei a prova assim tranquila, tirando a prova de matemática, mas no geral foi tranquila. A parte específica de legislação, foi tudo dentro do que foi trabalhado, que foi pedido, então estudei dentro daquilo. Português também, tranquilo, agora a matemática eu achei um pouco difícil. De manhã estava mais tranquila a prova, conseguimos responder com mais tranquilidade, mais facilidade, mas essa da tarde foi um pouco mais difícil, eu achei um pouco mais difícil. As de matemática, tanto de manhã quanto à tarde, foram muito complexas, um nível de dificuldade muito grande. Uma candidata afirmou que as questões de matemática não refletem a qualidade e a realidade do trabalho em sala de aula, especialmente para cargos da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Segundo ela, foi cobrada outra realidade, distante da prática diária com as crianças. Foi tranquilo, só que não mede nossa capacidade, né? Nossa capacidade para testar nosso conhecimento, porque o que a gente faz no dia a dia na pedagogia, nas escolas, é diferente do que cai na prova. Nossos ensinamentos com as crianças, então não baseia no que cai no ensinamento, é diferente lidar com criança. Mesmo com as críticas sobre o nível da prova e o conteúdo cobrado, muitos candidatos deixam os locais de aplicação mantendo boas expectativas. A gente tem que acreditar, né? Foi muito tempo de estudo e dedicação. Agora eu espero colher os frutos. 10 anos, né, sem o concurso, mas valeu a pena.
tá? Aí espero que eu passe, eu acho. Esperar o resultado agora, Não, né? só esperar. As provas objetivas contaram com 40 questões de múltipla escolha envolvendo língua portuguesa, matemática, informática, legislação e os conhecimentos específicos que tiveram um peso maior na nota final. Para a aprovação, foi exigido no mínimo de 60% da pontuação total, sem zerar a prova específica. Os salários oferecidos variam de R$ 1.729 a R$ 5.478. O gabarito preliminar será divulgado nesta segunda-feira, dia 19, e o resultado final do concurso está previsto para o dia 10 de abril de 2026. E os gabaritos oficiais preliminares das questões objetivas já estão disponíveis no site portal seleção.ufo.br. O resultado da prova objetiva será divulgada em 13 de fevereiro. E a seguir, aqui no 30 Minutos, bebê morre antes do parto e família diz que houve negligência. Uma mulher de 25 anos foi presa com carro furtado na BR-352 em Patos de Minas. Durante fiscalização, a Polícia Militar Rodoviária percebeu que o sinal identificador do carro estava adulterado e verificou que o veículo havia sido furtado em Contagem, em agosto de 2023. A motorista disse que comprou o carro de um desconhecido e que utilizava o carro como transporte de aplicativo. O sonho de uma família em conhecer a primeira filha terminou em luto em busca por respostas. Os pais da pequena Jade denunciam possível negligência. A bebê morreu pouco antes do parto. A gestação era considerada de risco e, segundo a família, até a chegada ao hospital regional, o quadro era estável. Na noite desta sexta-feira, por volta das 11 horas, Isadora começou a sentir contrações intensas e foi levada para atendimento na Santa Casa. Segundo a família, naquele momento, os sinais vitais da mãe e da bebê estavam normais. Por se tratar de uma gestação de risco e de um parto prematuro, foi indicada a transferência para o hospital regional. Seria por volta de 1h35, por aí 1h30 da manhã, quando resolveram a pedir o ultrassom, quando detectou que não estava escutando o coração da criança. Tá? Meu menino ligou até desesperado: pai, tenta arrumar um médico que consiga um médico mais com experiência, porque os que estão aqui disseram que não estão conseguindo escutar o coração da criança. De acordo com o relato dos familiares, ao chegar ao hospital regional, Isadora recebeu uma medicação e, após o procedimento, os batimentos cardíacos da bebê deixaram de ser detectados. Pouco depois, a família foi informada de que Jade havia morrido ainda no útero. Até o pai é isso da gestante, em conversa com a médica, ela arrumou desculpas sobre um possível acontecimento que poderia ter ocorrido, que a criança... Há casos que criança morre antes de nascer, tem um mal súbito antes de nascer e vem a óbito. O avô da criança contou que no momento da comunicação do óbito foi informado de que a causa teria sido falta de oxigenação. Ele também disse que a família passou a se questionar se todos os cuidados e procedimentos necessários foram adotados durante o atendimento. Eu falei: o que alega o atestado de óbito sobre a morte da criança? Ela leu o nome, eu pedi que fosse pesquisado, que é um nome, né? Foi detectado, diz que ocasionado por falta de oxigenação antes ou durante, mas durante não houve, porque a criança, ela entrou em trabalho de parto, mas ela não chegou a nascer. Entende-se para um bom médico, que passou do horário, outra negligência. Abalada, a família cobra esclarecimentos e defende que o caso seja apurado com transparência. O próprio fato de não terem fornecido algo para a Polícia Militar
que informasse sobre o que ocorreu. E agora, porque a criança precisa ser enterrada e algo tem que ser colocado na certidão de óbito. Colocaram que foi falta de oxigênio. Como que a criança saiu mexendo da Santa Casa, chegou mexendo no hospital? Infelizmente, perdemos aí uma criança que tinha um futuro pela vida, né? Um futuro pela vida aí com avós, pais alegres, né? Mais uma negligência, infelizmente. A Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas disse em nota que se solidariza com a família e que se tratava de uma gestação de alto risco. A Isadora foi atendida pela equipe de obstetrícia, que diagnosticou o trabalho de parto prematuro. Por isso, e conforme fluxo de protocolo, ela foi encaminhada ao Hospital Regional de Ambulância e acompanhada por profissionais médicos do SAMU. Já o Hospital Regional também lamentou a morte do bebê e manifestou solidariedade à família. Informou em nota que foram prestados todo o suporte clínico e acolhimento emocional ao paciente e à família e que permanece à disposição para esclarecimentos. E já a gente fala de fechamento de turmas na escola da comunidade de Curraleiro. Pais estão preocupados e são 11h44. Até já! E chegou o momento para você realizar o sonho dos implantes. A Mais Implantes está preparando o primeiro plantão e vai ser especial. Se liga! O ano começou e essa é a melhor oportunidade para você voltar a sorrir. Comer o que ama, finalmente se livrar da dentadura e da prótese que só te machuca e te incomoda. Eu vou realizar o primeiro plantão dos implantes de 2026, nos dias 21, 22 e 23 de janeiro. Serão 72 horas especiais com o mesmo valor de 2025. Possibilidades de pagarem até 3 anos, mas olha, atenção! Vamos selecionar apenas 10 pacientes para uma condição exclusiva. Se você quer transformar sua vida ainda no início do ano, essa é a hora. Não perca tempo. Fale agora com a minha secretária e garanta sua vaga. Uma dessas 10 vagas é a sua. Eu te espero aqui na Mais Implantes. Pais da comunidade de Curraleiro estão preocupados. É que turmas de escola serão fechadas e os estudantes transferidos para instituições a mais de 25 quilômetros de distância. O caminho até a escola já é longo para quem vive na zona rural, mas para alunos da comunidade de Curraleiro, esse caminho pode ficar ainda maior. Com a mudança anunciada para 2026, crianças e adolescentes podem ter que percorrer até 25 quilômetros para continuar estudando. A Escola Municipal João Galberto Amorim Júnior pode deixar de ir atender as turmas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Se for retirado os anos finais, os anos iniciais vai abrir um buraco, então vai acontecer um efeito cascata, né? Não vai ter aluno nos anos iniciais também para completar a turma, como a prefeitura sugere, que tem que ser 10 alunos por turma, senão não é viável na questão de gastos que eles vão ter. Então, os pais estão simplesmente desesperados. A escola indicada como referência fica no distrito de Alagoas, a cerca de 25 quilômetros da comunidade. Segundo os pais, com esse deslocamento, muitos alunos teriam que iniciar a rotina ainda de madrugada, acordando por volta de 3h30 da manhã para conseguir chegar a tempo às aulas. A principal preocupação é com os reflexos dessa mudança na frequência, no rendimento escolar e no bem-estar das crianças e adolescentes. A casa mais perto vai ficar no mínimo 25 quilômetros de distância, né? Tem crianças que vão ter que levantar às 3h30 da madrugada para poder pegar um transporte. Transporte esse que a prefeitura alega que vai garantir um transporte de qualidade, mas quem conhece a realidade da área rural sabe que o transporte não tem qualidade nenhuma, não tem conforto. De acordo com os pais, a informação foi repassada no dia 16 de dezembro de 2025, durante a última reunião do ano letivo. Na ocasião, as famílias receberam uma declaração de transferência dos alunos, o que causou surpresa e insegurança.
o impacto da possível mudança atinge não apenas Curraleiro. Atualmente, a escola atende estudantes de diversas comunidades rurais, como Boaçara, Bebedouro, Capela, Serra das Palmeiras e Barreirinha. A unidade passou por uma reforma em 2024, com investimento estimado em cerca de R$2 milhões, e hoje conta com a estrutura considerada adequada pela própria comunidade. A escola está recém-reformada, está impecável, uma estrutura maravilhosa. Ela tem todo o suporte para oferecer o melhor ensino e ensino de qualidade para os nossos alunos. Entre os estudantes, há crianças com transtorno do espectro autista, TDAH e outras condições que exigem rotina e acompanhamento mais próximo. As famílias afirmam que a proximidade da escola facilita o cuidado e o suporte em situações de necessidade, algo que, segundo elas, seria mais difícil com a transferência para outra localidade. Temos um exemplo dessa criança que está aqui, ele veio de outra escola, esse ano ele se desenvolveu muito bem. Teve a professora apoio? Teve, mas ele desenvolveu muito bem. E ele é uma das crianças que vai ser afetada com mandar os meninos para outra escola. Geralmente, quando eles são tirados da rotina, os que têm TDAH, eles ficam no mundo da lua, eles ficam mais agitados, nervosos. A maior preocupação nossa como pais é esse desenvolvimento desses meninos. E aí, o que a gente também está preocupado? Que eles vão desistir, eles vão desanimar. E no que eles desanimar, eles não vão querer estudar mais. Diante da repercussão, pais e responsáveis se organizaram e participaram na última segunda-feira de uma reunião com o secretário municipal de educação e a vice-prefeita. Durante o encontro, a comunidade apresentou alternativas para tentar manter os alunos na escola, como reorganização por zoneamento e a formação de salas mistas. Segundo os pais, as propostas foram ouvidas, mas não houve mudança da decisão anunciada pelo município. Nessa reunião, a gente tentou mostrar para eles outras alternativas, outros planos, para que os anos finais não fossem retirados. Mas, infelizmente, não tivemos sucesso. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que identificou redução significativa no número de alunos nos anos finais da escola e que para 2026 estão previstas apenas 2 turmas na escola de Curraleiro, uma de 7º e outra de 9º ano. A secretaria afirmou que ainda que a decisão foi discutida com a direção da escola e com o Conselho Municipal de Educação, a prefeitura garantiu que os estudantes transferidos terão transporte escolar gratuito, seguro e contínuo, além de acompanhamento pedagógico adequado. A semana começa com alerta de chuvas intensas também na região. Veja só. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. A Liquida Óculos 2026 da New Color já começou. Pontos de 20% a 50%. As chuvas intensas são provocadas pela zona de convergência do Atlântico Sul, que deixa uma faixa contínua de nuvens e chuvas persistentes, alerta o Instituto Nacional de Meteorologia. O tempo vai ficar instável neste início de semana e as temperaturas recuam. Hoje chega a 27 graus em Patos de Minas e amanhã varia de 18 a 23. Mesma previsão para Lagoa Formosa. Nesta terça, em Rio Paranaíba, máxima de 21 graus. Em Guimarães não deve passar dos 22. Em Presidente Olegário varia de 18 a 25. E em João Pinheiro, máxima de 28 graus amanhã. E depois do intervalo a gente fala de futebol. Todos os lances da terceira rodada do Mineiro. Até já! Vamos falar de futebol, agora no 30 Minutos. O RT e Pouso Alegre empataram sem gols na terceira rodada do Campeonato Mineiro.
O primeiro tempo começou com o RT mantendo a posse de bola e o Pouso Alegre fechando os espaços, mas a bruxa estava solta para o time da casa. Aos 10 minutos, 2 jogadores se machucaram e precisaram deixar o campo. A primeira boa chance foi do time visitante aos 12 minutos com um chute forte de Marcelo, defendido por Ariel. A partir daí, o Pouso Alegre criou melhores oportunidades e forçou Ariel a outras boas defesas. A URT levou perigo só aos 40 minutos em chute de cobertura de Laércio. Se a primeira etapa teve domínio do Pouso Alegre, a segunda começou com pressão da URT. Aos 10 minutos, o goleiro Anderson fez boa defesa em chute de Cezinha. Depois, aos 21, Gabriel Moisés teve um gol anulado por impedimento. A pressão da URT seguiu até os 30 minutos. Foi quando o jogo esfriou e o Pouso Alegre conseguiu sair mais com a bola, mas a partida ficou truncada até o apito final. A URT volta a campo na quarta-feira às 18h30 para visitar o Betim na Arena Vera Cruz. Já o Pouso Alegre recebe o Atlético no mesmo dia às 19 horas. E o Betim conquistou a primeira vitória no Campeonato Mineiro. Jogando fora de casa, a equipe bateu o Norte por 2-1 em Montes Claros. E o placar foi aberto logo aos 3 minutos de jogo. Maicon Rangel arriscou uma meia bicicleta e marcou um belo gol para o Betim. O Norte reagiu rápido. Em lance revisado pelo VAR, Thiago Marques deixou tudo igual e levantou a torcida em Montes Claros. Mas a resposta do Betim veio ainda no primeiro tempo. Aos 37 minutos, Eric Salles recebeu pela direita, invadiu a área e finalizou com precisão para marcar o segundo gol da equipe visitante. Na segunda etapa, o ritmo da partida caiu. O Norte até tentou pressionar, arriscou chutes de fora da área e buscou o empate nos minutos finais, mas encontrou dificuldades diante da defesa bem postada do Betim e nas defesas do goleiro Jori. Com a vitória, o Betim chega a 5 pontos e entra na disputa pelas primeiras posições do grupo. Já o Norte segue sem vencer no Campeonato Mineiro e agora precisa reagir nas próximas rodadas para continuar sonhando com a classificação. E nada de gols entre Democrata de Governador Valadares e Atlético que se enfrentaram no estádio do Mamudão. O placar ficou 0-0 para Democrata de Governador Valadares e Atlético, mas o jogo foi disputado e os dois times criaram oportunidades. No final do primeiro tempo, os goleiros dos dois lados trabalharam muito e fecharam o gol. No segundo tempo, o Atlético começou a pressionar e criou a primeira chance de gol. Mas logo os donos da casa cresceram em campo, mas pecaram nas finalizações. O Atlético até balançou as redes, mas houve impedimento no início da jogada e o gol foi anulado. Já o Cruzeiro goleou o Uberlândia por 5-0. A Raposa já começou assustando o time rival aos 3 minutos de jogo. Depois da falta cobrada por Matheus Pereira, William cruzou e a bola raspou o travessão. Na sequência, Caio Jorge invadiu a área e o goleiro Jefferson Luiz defendeu. Mas o primeiro gol só foi marcado aos 15 minutos, quando Lucas Romero lançou para Caio Jorge, que passou pelo goleiro e abriu o placar no Mineirão. Aos 36 minutos, após várias tentativas, Lucas Silva achou Christian entrando na área. O volante recebeu e bateu com tranquilidade, estufando as redes do Uberlândia pela segunda vez. O Cruzeiro já voltou do intervalo, aumentando a diferença no placar. Ainda no primeiro minuto, Wanderson avançou pela esquerda, bateu de longe e venceu o goleiro Jefferson, quebrando um jejum de quase 1 ano sem marcar. Os donos da casa seguiram pressionando. Aos 13 minutos, Matheus Pereira ajeitou para Lucas Romero, que bateu rasteiro, fazendo o quarto da Raposa no Mineirão. E para fechar com chave de ouro, aos 34 minutos, William foi à linha de fundo e tocou para Christian marcar o quinto do Cruzeiro, fechando a goleada. Durante a coletiva de imprensa, Tite analisou a vitória, pontuando que esse foi o primeiro jogo da equipe considerada titular. Novamente, o Cruzeiro esteve presente. Independentemente de nomes, faço daqui as palavras do Cássio, as palavras do Lucas Silva,
que essa é uma equipe de trabalho e que em algum momento vai ser utilizado conforme a necessidade, conforme a sequência de jogos, todos, mas que todos têm essa importância. E eu faço isso e falo publicamente porque eu reitero e eu acredito nisso. Então é um trabalho que ele teve hoje uma atuação acima da minha expectativa. E eu coloquei isso para eles. Que era uma apresentação normal. Ela teve num patamar acima. Nós temos que ter consciência disso, por isso do resultado. Empate sem gols na Arena MRV. O Atlético empatou em 0-0 com o Tombense na noite deste domingo na Arena MRV em Belo Horizonte, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Foi a estreia do time principal do Galo na temporada, com jogadores como Hulk, Gustavo Scarpa e Dudu entre os titulares. A equipe atleticana teve maior posse de bola e criou oportunidades, mas não conseguiu balançar as redes. O Tombense também levou perigo ao gol de Everson. Na etapa final, mesmo com um jogador a menos após expulsão, a equipe do interior conseguiu segurar o resultado. Com o empate, o Atlético soma 3 pontos e ocupa a terceira colocação do Grupo A. O Tombense chega a 2 pontos e segue na lanterna do Grupo B. No jogo entre Itabirito e América, os times empataram entre 1-1. Os gols saíram no segundo tempo. Guilherme de Vigi marcou aos 37 minutos. O Itabirito e o América buscou empate na prorrogação. Gol do zagueiro Natan. Vamos ver agora a tabela da classificação. No grupo A, a URT continua na liderança com 5 pontos, seguida pelo Democrata de Governador Valadares com 4. Na terceira posição está o Atlético com 3 e em último o Uberlândia que somou 2 pontos. No grupo B, América e Pouso Alegre têm 7 pontos, mas o Coelho está na ponta. Em terceiro está o Betim com 5 e por fim o Tombense com 2 pontos. No grupo C, o Cruzeiro é o líder com 6, o Norte é o segundo com 2 e na sequência vem Itabirito e Atletique com apenas 1 ponto. Minutos desta segunda-feira acaba por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.